Muito bem, senhoras e senhores, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Quero dizer que é uma grande alegria recebê-los para mais um encontro, mais um programa Café com Frank. Agora são 6h15 da matina, do dia 25/2/2025. Vamos lá, vamos começar esse dia, começar essa terça-feira com aquela dose de cafeína espiritual. Hoje, na verdade, nós iremos dar continuidade a um tema que nós iniciamos na semana passada, né? Falávamos sobre o insucesso, sobre o fato de sermos mal sucedidos e daremos início a isso. Também não deu para colocar tudo que eu gostaria num único programa, até porque são encontros rápidos aqui, meia horinha de café com Frankel. Então, hoje continuaremos isso, tá bem? Agora, que coisa, né? Sair da cama numa terça-feira braba, depois de uma segunda que começou com tudo, para ouvir sobre o insucesso. A pessoa chega e eu já falo, né, que todos nós somos mal sucedidos e por aí vai. Puxa vida, barra não. Mas essa é a questão, essa é a realidade. E é para lá que nós vamos uma vez mais. Bom, senhoras e senhores, a semana passada, aqueles que são mais assíduos e mais atentos aqui no Café com Frankel irão certamente se lembrar, nós falávamos o seguinte: toda a nossa vida é mal sucedida, sob diversos aspectos, né? Uma vez que lá fora, as realidades externas, uma vez que lá fora não há garantias, não há garantia alguma. Nada irá durar para sempre, como diz Viktor Frankl. Não temos garantia de absolutamente nada. O que hoje possuímos, amanhã ou no futuro não tão distante, iremos perder. Nada permanece, enfim. Então, de alguma forma, podemos dizer que, sob diversos aspectos, todos nós somos mal sucedidos. E falávamos um pouco sobre isso, né? Para onde nós devemos olhar, como que então devemos viver, uma vez que esse é um dado, uma vez que o insucesso é uma realidade, diante da qual não adianta se debater, não adianta ficar questionando, ficar esperneando, é um fato e pronto, né? Faz parte daquilo que é a vida humana, tá bem? E eu disse que hoje nós continuaríamos esse tema. Quem não assistiu o tema da semana passada, depois assista. Eu acho que vai ajudar bastante a entender o que nós iremos falar aqui, tá? Ou seja, senhoras e senhores, vamos lá. O insucesso material é uma espécie de destino. Um destino intransferível, inadiável e incontestável. Tá bem? O insucesso material, repito, ele é intransferível, inalterável e incontestável. E, para tanto, eu gostaria de dar um exemplo, porque eu sei que isso causa arrepio em algumas pessoas, né? Algumas pessoas ficam um pouco confusas, né? Mas como assim? O que você está querendo dizer, Zé? Pois bem, antes de entrar no livro de Frankl, eu quero trazer um relato que, muito possivelmente, as senhoras e os senhores conheçam bem, que é o relato da vida de um grande homem, talvez o mais célebre conquistador de todos os conquistadores, que foi Alexandre Magno. Ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Magno, que foi inclusive aluno de Aristóteles, um grande conquistador, o rei da Macedônia, um homem que nunca perdeu uma guerra. Então imagine, rei da Macedônia, aluno e formado por Aristóteles, filho de Filipe, ele rei da Macedônia, nunca havia perdido nenhuma guerra. Esse homem, ele foi morto, morreu um tanto quanto jovem, morreu novo, e ele morreu por conta da picada de um mosquito. O grande Alexandre Magno morreu por conta de um mosquito. Tá? E dizem, não dá para saber o quão é real, o quão verídico é esse fato, mas é uma história amplamente divulgada e muito contada, e vocês certamente já ouviram alguma vez. Dizem que, ardendo em febre, percebendo que ele estava chegando ao fim, ele chama alguns membros da realeza, chama algumas pessoas mais próximas a ele, e ele faz 3 pedidos.
Fala, olha, eu vou morrer, é certo que dessa guerra eu não passo, né, serei vencido por um mísero mosquito, então deixa eu fazer 3 pedidos. Os 3 grandes pedidos de Alexandre Magno antes de deixar esse mundo. Ele fala, olha, primeira coisa, eu gostaria que o meu caixão fosse transportado pelos melhores médicos do mundo. Eu quero que vocês chamem os mais notórios, os mais sábios, né, os mais renomados médicos, e eu gostaria que fossem eles a conduzirem o meu caixão nesse cortejo fúnebre. Tá bem? Anotado? É o pedido do rei. Pronto. Pedido de número 2. Eu gostaria que ao longo desse caminho, ao longo desse cortejo, vocês fossem jogando todos os tesouros conquistados. As joias, os diamantes, prata, ouro, né? Na medida do possível, joguem tudo pelo caminho. Tudo aquilo que me pertence, tudo aquilo que é meu, eu gostaria que vocês jogassem pelo caminho. E o terceiro pedido que eu lhes faço é o seguinte: deixem as minhas mãos para fora do caixão, abanando, de forma tal que todo o povo consiga ver as minhas mãos abertas e balançando para fora do caixão. Que pedido inusitado, né? E começar a terça-feira falando sobre os 3 pedidos de Alexandre Magno próximo à sua morte, também é um tanto quanto estranho e inusitado. Mas vamos lá, aqui vocês são casca grossa, que vocês já, enfim, estão sempre preparados e bem dispostos para histórias como essas, né? E qual que era o sentido de ser desses 3 pedidos do grande conquistador, do rei da Macedônia, Alexandre Magno? Qual que era a questão? Primeiro, eu quero que os médicos façam esse meu cortejo e estejam ao lado do meu caixão, porque eu quero mostrar que nesse mundo ninguém tem poder sobre a morte. Ninguém tem poder. Nem os melhores médicos, nem os melhores curandeiros, nem os mais estudiosos, sábios, nada. Nem ninguém pode prolongar a vida do homem um dia sequer nessa terra. Ele havia ganhado todas as guerras e ele perdeu por um mosquito. E pronto, não tem médico no mundo que fosse capaz de resolver aquele problema. Segundo, espalhem os meus tesouros pelo caminho, porque eu quero que todos entendam que aquilo que nesse mundo nós conquistamos aqui permanece. Nós não levamos no porvir, nós não levamos na vida eterna. Tá bem? E o terceiro, eu quero que minhas mãos fiquem para fora e fiquem balançando para que as pessoas compreendam que nós viemos a esse mundo sem nada e voltamos assim também, de mãos vazias. Ou seja, perceba, um grande conquistador, um homem que ninguém vai titubear para dizer, para afirmar que foi um homem de sucesso. Porque se teve alguém de sucesso nesse mundo, se teve alguém nesse mundo que obteve grandes e notórios êxitos, foi esse tal de Alexandre Magno. Puxa, não vou me demorar aqui na biografia dele, mas se começássemos a falar, todos ficariam boquiabertos. Agora, ele próprio reconhece, no fim das contas não existe sucesso. É um sucesso parcial, é um sucesso momentâneo. Chega uma hora que nós precisamos nos despir de tudo. Chega uma hora que nós voltamos ao pó, que nós abrimos mão daquilo que nós conquistamos. O sucesso, ele é limitado, limitadíssimo, e nós não temos garantia de nada lá fora. Pode vir um inimigo e saquear o que eu conquistei, pode vir um mosquito me picar e levar a minha vida, né? Pode vir, enfim, uma doença e me colocar numa situação deplorável, enfim, eu não tenho grandes garantias de absolutamente nada. Mas só existe um sucesso de fato, um grande sucesso que nós devemos perseguir, porque esse sim não nos será tirado, é esse sucesso interior. É fato que ele morreu, mas ele morreu como um grande. Não porque possuía muitas coisas, mas porque ele não se deixou possuir por elas. Não porque era um ambicioso, ganancioso e buscava o sucesso exterior, mas porque ele soube buscar também o seu sucesso interior. Nós lembramos de Alexandre Magno não só por conta dos seus grandes feitos, mas por conta daquilo que ele foi, né, do homem que ele se tornou. E essa história, a história final da sua vida, inclusive, dá notícias da grandeza, da magnanimidade desse homem. Não por conta das suas muitas conquistas, mas por conta da sua vivência interior. Tá bem? Bom, então, senhoras e senhores, se sob diversos aspectos nós podemos dizer que toda a nossa vida exteriormente
tende a ser mal sucedida, em algum momento o sucesso completo chegará, porque não possuiremos mais absolutamente nada, é fato também que existe um sucesso, e esse nós devemos perseguir, e esse nós devemos buscar, que é o sucesso interior. E no fim das contas, é isso que importa. O problema é que nós gastamos muito tempo buscando sucesso exterior, e não que haja problema, não há problema algum em buscar o sucesso exterior. Devemos botar parte do nosso empenho, da nossa atenção, né, em buscar esse sucesso exterior. Sermos, no fim das contas, o melhor que podemos, tá certo? Na nossa profissão, nos nossos ofícios, na nossa família, enfim. Eu não estou falando aqui de uma mentalidade tacanha, longe disso. Eu não estou falando de uma mentalidade mesquinha, longe disso. Eu não estou falando para sermos, então, medíocres. Não é isso. O problema é que nós gastamos tempo e colocamos todo o nosso empenho e a nossa esperança em construir uma espécie de sucesso exterior em detrimento de uma busca por um sucesso interior. Gastamos pouquíssimo tempo, ou quase nada, para forjar aquilo que de fato nós somos, preocupados em nos tornarmos o melhor que podemos interiormente, enquanto pessoa, não enquanto conquistadores do mundo, das coisas, mas conquistadores de nós próprios. Nós devemos saber dividir bem as nossas preocupações, nós precisamos dividir bem o nosso tempo e a nossa atenção, e nós precisamos saber, no fim das contas, o que realmente importa. Aonde deve estar a minha esperança? Bom, eu quero então trazer um caso de sucesso interior, evidentemente, a partir de um relato de Viktor Frankl, de um caso muito interessante. Como o caso é muito bem descrito, e os detalhes aqui são muito importantes, ao invés de contar essa história, eu irei ler, tá? É uma leitura relativamente longa, aí, umas 2,5 páginas, né? Costumo fazer citações breves, né, de pequenos trechos aqui no Café com Frankl. Hoje eu vou fazer uma citação um pouco mais longa, então escutem com bastante atenção, bastante carinho, tá bem? Bom, trata-se de um jovem homem que levava uma vida profissional ativa e profícua. Um jovem profissional que era muito ativo e que vivia uma vida profissional muito profícua. Ele era um designer publicitário muito ocupado, o qual, no entanto, foi arrancado repentinamente de sua profissão ao adoecer de um tumor maligno na medula espinhal, impossível de ser operado e em estado avançado. Esse tumor levou-o rapidamente à paralisia nos braços e nas pernas. Agora, ele não podia mais manter a direção em que havia, com sentido, moldado fundamentalmente sua vida, ou seja, a direção de ser ativo. Ele já não conseguia caminhar por esse eixo, nessa direção, de uma vida ativa, profícua, porque agora ele está com uma paralisia nos braços e nas pernas. Ele foi direcionado evidentemente pela vida. Ele foi redirecionado, impelido numa outra direção. O ser ativo foi-lhe interditado cada vez mais e foi direcionado gradualmente para encontrar uma vivência passiva. O sentido de sua situação limitada e mesmo no âmbito de possibilidades tão limitadas conseguir dar sentido à vida. O que o nosso paciente fez? Deitado no hospital, ocupou-se intensamente com leituras. Leu livros para os quais antes, durante sua vida profissional cheia de muitos compromissos, nunca havia encontrado tempo. Mas não só isso, ele ouvia em sua cama dedicadamente músicas no rádio e tratava as conversas mais animadas com os outros pacientes. Além disso, ele se retirou, portanto, para aquele campo da existência no qual é possível ao ser humano, além de ser ativo, realizar tarefas e dar sentido à vida, de dar respostas às questões da vida, acolhendo de modo passivo o mundo e a si mesmo. Desse modo é compreensível que essa intrépida pessoa também agora não tivesse de modo algum o sentimento de sua vida, inclusive com as suas limitações, tenha se tornado desprovida de sentido. Mais tarde, no entanto, chegou o momento em que sua enfermidade avançou, tanto em suas mãos
tanto suas mãos não conseguiam mais segurar o livro, tamanha era a falta de força muscular. Ele também não conseguia mais suportar os fones de ouvido. Tamanhas eram as neuralgias que eles causavam no seu crânio. E por fim, teve dificuldades também para falar, ficando impossibilitado de continuar a ter suas espirituosas discussões com os outros doentes. Só fazendo aqui um breve resgate, né? Um homem extremamente ativo, um trabalho muito profícuo, ele cai de cama por conta de um tumor maligno, naquele momento inoperável, que pega a sua medula espinhal, ele fica paralisado nos pés, pernas, braços, mãos. Ele começa então a ler, ouvir música e conversar com os pacientes. Mas chega um momento que ele já não consegue ler, já não consegue ouvir música e ele também já não consegue conversar com os outros pacientes. Então, até isso lhe foi sendo tirado. Desse modo, esse homem foi redirecionado outra vez. Encaminhado pelo destino a partir de agora. Porém, não apenas a partir da esfera da criação de valores criativos, mas também a partir da esfera dos valores vivenciais. Essa era a sua situação, determinada pela doença na última etapa da sua vida. Mas, também dela, ele ainda conseguiu extrair sentido. Especificamente na maneira como ele se posicionou em relação a essa situação. Nosso paciente sabia muito bem que seus dias e, por fim, suas horas estavam contados. Lembro-me claramente, dei uma olhada, aqui é o relato final, olha que coisa impactante, belíssima. Lembro-me claramente da visita médica que, naquela ocasião, tive que fazer como médico, plantonista naquele hospital, na última tarde em que esse homem vivenciou. Quando passei pela sua cama, ele acenou para mim, falando com dificuldade. Ele me deixou entender que, pela manhã, havia ouvido do médico principal que o professor G recomendara aplicar uma injeção de morfina no doente em suas horas derradeiras para aliviá-lo das agonias iminentes, visto que ele tem motivo para supor que, continuou ele, na próxima noite já teria chegado a sua hora. Ele me pede para, já agora, lhe aplicar a injeção, mesmo durante a visita médica, para que a enfermeira do turno noturno não tenha que me chamar e, por causa dele, tenha que me perturbar, especialmente ao dormir. Nas últimas horas de sua vida, esse homem ainda estava pensando em poupar, em vez de perturbar os outros. Além de toda a intrepidez com a qual ele suportou todo o seu sofrimento e toda a dor, cuja realização não profissional, mas realização humana sem paralelo reside, porém, nesse simples comentário, nessa vontade de levar os outros em consideração, literalmente ainda na hora derradeira. Vocês me entenderão se eu afirmar agora. Nenhuma ilustração publicitária. Ele era um designer publicitário, tá bem? Esse paciente. Nenhuma ilustração publicitária, por mais admirável que seja, nem a melhor e mais bela do mundo que esse paciente tivesse realizado na época em que estava em plena atividade profissional, teria se igualado, em termos de realização, a essa simples realização humana que se expressou no comportamento descrito desse homem em suas últimas horas de vida. Que coisa maravilhosa, não? Ou seja, o insucesso, no fim das contas, é um mote. Mas existe um sucesso interior, um sucesso existencial que não pode nos ser tirado. E no fim das contas, é isso que importa. Nada se compara a essa capacidade que todos nós temos de atingir o triunfo, de atingir a plenitude, de atingir o clímax da nossa existência. Se e tão somente se não estivermos
profundamente e perdidamente entretidos e preocupados com as realidades exteriores, mas atentos à realidade interior. Lembra, dizíamos isso no último Café com Franca, né? De que vale, no fim das contas, ganhar o mundo inteiro se perdemos a plenitude, se perdemos a vida eterna, se perdemos a nossa alma? De que vale juntar tesouros aqui nesse mundo se interiormente nós estamos pobres, assustados, desesperados, agoniados, habitando num vazio, num vácuo existencial? Devemos sim buscar fazer o melhor na realidade exterior, mas sem nos esquecermos que o que importa é essa realidade interior. E enquanto no exterior nós não temos garantia de absolutamente nada, interiormente nós temos garantia, temos grandes garantias. Porque o sucesso exterior não está ao nosso alcance, mas o interior, no fim das contas, depende só de nós. O que nós iremos fazer, a atitude que iremos tomar, aonde iremos colocar o nosso coração, o que de fato amamos, o que buscamos, né? Esse compromisso que todos nós devemos ter de nos tornarmos o melhor que podemos. Esse homem muito ativo foi se tornando passivo, já não podia trabalhar, sair de casa, chegou um momento que não podia nem sequer mais falar, nem ouvir música, nem ler os seus livros. Mas interiormente ele estava firme, estava seguro, estava pleno, tinha atingido o seu sucesso. Tanto que a última questão que ele coloca, o último pedido que ele faz a Frank, é o seguinte: olha, faça o procedimento que você teria que fazer na madrugada agora. Não tem por que eu perturbar o teu sono. Um homem que está preocupado em poupar o sono de um médico. Assim, eu não estou dizendo que essa atitude proposta pelo paciente é a atitude correta. E nem Viktor Frankl está dizendo isso correto enquanto procedimento médico, ambulatorial, né? Mas interiormente isso demonstra, isso dá notícias de um homem que venceu, de um homem vitorioso. Ou seja, tá tudo bem, fiquem tranquilos, eu venci. A morte não pôde me vencer, ela não teve a última palavra. A dor, o sofrimento não arruinaram a minha vida, não fizeram da minha vida uma tragédia. Eu vivo uma espécie de triunfo. O fato de eu ter perdido tudo que eu conquistei e de estar impossibilitado de fazer tantas outras coisas não faz com que a minha vida agora seja pobre. Muito pelo contrário, eu nunca fui tão rico, porque eu entendi o que realmente importa. Senhoras e senhores, estamos prontos de alguma forma para isso. Esse não é, evidentemente, um caminho fácil, rápido de ser conquistado, como não é também fácil e rápido de ser conquistado as realidades exteriores, mas a gente se empenha, né? A gente luta, a gente vai atrás, a gente acorda cedo, dá o nosso melhor, estuda, né? Faz as reuniões que precisam ser feitas, enfim, se especializa, se forma. Poxa, também não é fácil conquistar as realidades exteriores. E nós fazemos isso sabendo que em algum momento nós já não as teremos. Por que também não gastar tempo, não botar empenho e energia em construir esse sucesso interior? E nós fazemos isso sempre que nos decidimos por ser mais maduros, sempre que nos decidimos por deixar de ficar incomodando os outros, começar a poupar ao invés de perturbar, sempre que nos decidimos por não ficar reclamando, se queixando, se vitimizando, sempre que nos decidimos por amar, por servir, por colocar-se à disposição, sempre que nos decidimos por escavar o nosso mundo interior, vivendo uma vida espiritual. Frankl vai dizer, né, o homem é aquele que busca alguém a quem amar, algo a realizar, Deus a quem servir. Sempre que nos colocamos nesse caminho de serviço, de espiritualidade, de crescimento interior, de uma ascensão interior, nós vamos escavando
esse nosso mundo interior e vamos tornando ele forte, robusto, nós começamos a nos ter nas mãos, começamos a conquistar aquilo que de mais nobre e importante todos nós devemos conquistar, que é a nossa própria vida. Não o mundo, mas a nossa própria vida. Falamos em primeira pessoa, vivemos uma vida autêntica, vivemos de forma sensata, coerente, sem mentiras, sem infidelidades, sem falcatruas, mais atentos, viver uma vida apaixonada, colocando-se sempre à disposição e a serviço daqueles que dependem de mim, daqueles que demandam a minha atenção, amando de volta aquele que por primeiro me amou, o meu Deus. Isso vai me deixando forte. Isso faz com que eu não fique só gastando tempo com as coisas lá fora. Faz com que eu consiga entender que o tempo mais bem gasto é o tempo em construir as coisas aqui dentro. Tá bem? Senhoras e senhores, então, o tema que iniciamos no último Café com Franklin, de algum modo encerramos aqui nesse. Peguei 2 blocos, 2 programas para a gente poder conversar um pouco sobre esse insucesso e sobre esse sucesso e o que realmente importa. Quero agradecê-los muito pelo carinho, pela presença. Por favor, deixem lá nos comentários algumas palavras referentes a esses temas que trabalhamos hoje e a semana passada. Eu já vou postar no feed esse programa Café com Franklin, então não deixem de comentar, tá bom? E a interação de vocês é sempre muito bem-vinda por diversos motivos, e um dos motivos pelos quais isso é muito bem-vindo é que faz com que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, faz com que esse material, esse programa possa ser entregue a mais pessoas. Então não deixem de curtir, de comentar e de comentar com as pessoas sobre os trabalhos que realizo por aqui, convidando-as para participarem dos programas toda terça-feira e assim por diante.